Olá, tudo bem? Eu sou o professor Félix Gomes, da Universidade Tecnológica Federal de Paraná. Vamos iniciar a seguinte unidade das séries para as integrais de Fourier. Iniciamos esta unidade relembrando o que entendemos por uma representação de uma função definida em um intervalo finito por intermédio de uma série trigonométrica desse tipo. Veja bem, aqui nós temos cosseno e seno, e os argumentos aqui do cosseno e do seno são n, π, x, l. X é essa variável, né? A variável que está percorrendo no intervalo de L, valores de x menores que L e valores de x maiores que menos L. Bom, supondo que esta série tenha uma convergência, essa convergência seja esta função. Então a ideia é escrever esta série, que representa funções que tem bastante utilidade para funções periódicas em intervalos finitos, para outro objeto que representa, não é, esta função. Esta função não precisa ser periódica, pode ser não periódica, e aqui nós tenhamos como expressão final uma generalização desta série, ou seja, uma generalização no sentido de que isto seja uma integral de 0 a infinito de A, que é o coeficiente, cosseno, aqui não perdemos este cosseno, também esse seno sobrevive e fica desta forma, não é? Então veja bem, aqui o integrando ainda mantém alguma semelhança com este objeto do somatório, da mesma forma o seno. Só que aqui este somatório se transforma em uma integral. E estes elementos do argumento do cosseno e seno são, de alguma forma, a representação de um novo objeto que aparece desta forma, n, π, l. Não é? Então, se fazemos esta reescrita desta fórmula com este símbolo, nós vamos ter aqui uma simplificação grande de todo este argumento para cosseno e para seno. Bom, como chegamos aqui? À primeira vista seria esticando até o infinito este intervalo, não? E vamos supor que o limite disso seja isto, e também devemos levar em conta, para esta passagem e chegar a esta expressão, quais seriam as expressões explícitas deste coeficiente e também destes coeficientes a n e bn. Então, com esta substituição podemos já escrever os valores dos coeficientes. Aqui não é necessário fazer nada. Nos seguintes, aí é possível. Por exemplo, aqui teríamos esse aqui, x, aqui cosseno WNX, não é? Diferencial de x. Depois o outro seria 1 sobre L, integral de menos L a L, de FLX, seno de WNX, diferencial de x. Muito bem, então temos aqui as expressões para estes coeficientes. Nosso objetivo final é chegar a esta representação. Depois vamos chamar esta representação como a representação integral de Fourier, não é? Então, vamos a implementar esta ideia. A ideia em que consiste? Primeiro, colocar estes valores em esta expressão, não é? Mas para fazê-lo,
nós devemos ter em conta de que aqui temos uma variável x em todos eles e aqui temos outra variável x. Então, para não haver uma confusão de variáveis nos intervalos onde está trabalhando, temos que trocar esta variável que está aqui, que muda, por outra variável. Então, vamos a fazer isso aqui, nesta seguinte explanação. Veja, então como seria a série proposta inicialmente? Seria assim: para a0 teríamos que colocarle assim primeiro, n igual a 1 até infinito a n coseno de, aqui seria wnx más bn seno de wnx. Assim, todo o colchete para indicar que está sendo dominado pelo somatório. Bom, então, com a mudança, nós teríamos 1 sobre 2L, integral de menos L a L, de f, S, diferencial de S. Estou trocando as variáveis dos coeficientes para não colidir com estas variáveis que estão sendo usadas pelo cosseno e seno. Então aqui o somatório teria esta aparência. Aí, pelo fato de ser números reais, eu posso fazer uso da propriedade comutativa. Então aqui teria 1 sobre L, assim, integral de menos L a L. Aqui, novamente, vamos trocar a variável x por S. Aqui teríamos cosseno wn S, diferencial de S. Não é? Esse seria o primeiro coeficiente, onde temos a variável x trocada por S. Mas, não é? Seno, o mesmo argumento, usando a comutatividade, teríamos que fazer isto: fs seno de ws diferencial de S. Tá? Isto está dominado pelo somatório, certo? Ou seja, este colchete, estes dois colchetes, por falta de espaço, nós estamos escrevendo assim, e todos estão dentro do domínio somatório. Muito bem, então vamos simplificar mais ainda. Por exemplo, aqui temos fator comum, este 1 sobre L, podemos puxar, podemos colocá-lo em evidência. Então teríamos aqui, se repete essa mesma coisa, fs, diferencial de S, 1 sobre L, somatório, de n igual a infinito, cosseno wn, x. Aqui teríamos integral de menos L a L, a mesma coisa, né? N, S, diferencial de S, mais seno de wnx, integral de menos L a L, fs, seno de wnS, diferencial de S. Tá? Então aqui também não devemos esquecer que aqui este seno não está solto, está sendo controlado pelo somatório. Bom, então as duas situações anteriores ou previstas já estão implementadas. Quais foram? Se você lembra, na primeira fase, nós temos feito esta substituição para simplificar o argumento dos cossenos. Nesta segunda fase, nós fizemos a mudança das variáveis, né? Então aqui vamos aumentar isso, como mudar
a variável x por a variável s. Sim? Em todas estas relações que representam os coeficientes da série. Uma vez feito isso, está pronto para o seguinte procedimento. Veja bem, aqui nós devemos de imaginar que esta série deve produzir uma espécie de uma série de Riemann. Ou melhor dito, ela deve produzir no limite a integral. Não é? Antes disso, então vamos a fazer o seguinte. Vamos a introduzir o seguinte símbolo. Então, o símbolo assim, um triângulo, esse é ômega, né? O ômega minúsculo, ou seja, a diferença de ômega minúscula com relação a quem? Ao n mais 1 π sobre L menos n π sobre L. Não é? Então, isso seria assim, né? Wn mais 1 menos Wn. Veja na primeira transparência como foi nosso Wn, nosso ômega com índice n. Era assim, n, ou seja, as frequências são múltiplos inteiros de π sobre L. Π, o valor constante conhecido, ele é o comprimento que é fixado e, portanto, são múltiplos de n. N nos naturais, né? N aqui nos naturais, certo? Bom, então podemos definir assim este incremento de W como sendo o Wn, retirando o Wn de Wn mais 1. Se continuamos com esta conta, você pode ver, fazendo a multiplicação desse por esse, teríamos n π sobre L mais π sobre L, não é? Certo? E aqui temos menos nπ sobre L. Então, isto fica, simplificando esse e esse, fica simplesmente π sobre L. Tá? Fazendo outra continha sobre essa relação, se obtivemos qual foi nossa relação anterior. Passando a limpo agora, essa relação seria π sobre L, não é? Unindo os extremos aqui na página anterior, se você junta esse início com esse fim, temos esta relação. Desta relação podemos liberar 1 sobre L. Então teríamos assim, sobre π igual 1 sobre L. Não é? E também podemos fazer assim, né? 1 sobre π, o produto vezes o incremento da frequência 1 sobre L. Tá? Então, essa observação serve para reescrever nossa série inicial. Então, reescrevendo a série de Fourier. A série de Fourier que eu me estou referindo é esta série. Aqui vamos na anterior transparência. Começamos daqui e terminamos em esta expressão. Então, podemos colocar também aqui isso, né? Então, temos esta expressão para a função inicial, dado em termos de todo este somatório com estas modificações. Então, aqui você vê que temos 1 sobre L, que vou destacar. Este 1 sobre L vai estar aqui, né, de forma mais simplificada ou mais livre, em termos de 1 sobre π e incremento da frequência, W. Então, isso, colocando novamente isto, significa reescrever, né? Então, reescrevendo com esses
com essa mudança. Então aqui na frente não muda nada. Integral de menos L a L de Fs, diferencial de S. Mas, então, aqui, repare no anterior, 1 sobre L vai ser escrito como 1 sobre π. 1 sobre π. Colocamos o somatório, que está na frente, e o que sobrou, né, usando a propriedade associativa do produto, o que sobrou vai estar aqui, não é? Então podemos colocá-lo ali. Então temos assim, cosseno de Wnx. Aqui podemos colocar esse. Aqui podemos colocar a integral de menos L a L de Fs cosseno de Ws diferencial de S. Mas, da mesma forma, aqui temos seno nx, incremento de W, menos L Fs, seno de Ws diferencial de S. Não deve esquecer que isto aqui também está dominado pelo somatório. Pois bem, veja bem, agora a ideia natural que vem ajudar-nos a encontrar nosso objetivo seria estender, não é, estes limites. Ou seja, aqui observa que temos L, não é? Tanto de menos L para L. E o L também está aqui. Então, qual vai ser o seguinte procedimento? O seguinte procedimento será aplicar o método do limite. Ou seja, eu teria que colocar o limite, ou seja, qual vai ser assim, por pedaços ou por partes, a ideia para a transformação desta relação em uma integral. Em princípio, aqui é igual, né? Aqui vamos fazer algumas observações. Com essas observações, vamos a continuar em frente até chegar à integral de Fourier. Primeira observação: se eu coloco o limite quando ele vai ao infinito desse aqui, assim, não é? Certo? Ou assim, pode ser representado também esta função fx, L, depende dele, não é? Então vamos supor que o limite disto exista, né? E cujo resultante seja uma função f. Ou seja, vamos supor que o limite desta função exista, e além disso, essa função resultante seja uma função absolutamente integrável. Então, supondo que f resultante do limite, quando ele vai para o infinito, seja uma função absolutamente integrável. Absolutamente integrável. Bom, o que queremos dizer com isso? Vamos a explicar aqui rapidamente o que se entende por uma função absolutamente integrável. Aqui vamos a marcar com aspas este conceito. Porque senão, quando eu vou ter que tomar limite a ambos os lados, aqui, aqui e aqui, não é? Então eu devo, de alguma forma, me aprovisionar de algumas definições para seguir em frente. Então veja aqui o que acontece. O que significa uma função ser absolutamente integrável? Então, estamos supondo que a função é de variável real e, para ser absolutamente integrável, então a integração deve dar-se em todo esse, não é? Em todo esse domínio, como o nome mesmo diz, não é?
a integral em todo esse domínio do valor absoluto da função deve existir, deve ser finito, no seguinte sentido, no sentido de que o limite destas integrais, né, aqui de c até 0 de fx, assim, dividimos o domínio, né, quando c se acerca a menos infinito, mas o limite de essa integral de 0 até d, de d até mais infinito, do valor absoluto diferencial de x, devem existir, não é? Ou seja, são números finitos. Melhor dito, isso aqui, este pedaço existe, ou seja, é convergente, este é convergente, este outro pedaço também é convergente. Então, esses símbolos assim de infinito com sinal menos significa que são convergentes, são finitos. Então, se estes dois finitos, então este daqui existe. Tá? Isso é chamado de função absolutamente integrável. Então, se voltamos para a transparência anterior, estamos querendo que o resultado de aplicar limite aqui nos deve levar para uma função não periódica. E, além disso, absolutamente integrável. Então, aqui vamos colocar e não periódica. Não necessariamente periódica. Tá? Então, isto é interessante entender, que já saímos primeiro de uma periódica para uma não periódica. E nosso domínio também já não é um domínio finito, vai ser um domínio infinito. Bom, com essas observações, podemos agora voltar para esta expressão. Nesta expressão, nós teríamos que aplicar limite a ambos os lados. Quando você aplica aqui, temos, por suposição, que esta função existe, dado que, e, além disso, a função é absolutamente integrável. Este valor, quando ele vai para infinito, não é? Isto vai para 0, obviamente, um denominador grande e um numerador constante, 1, isso vai para 0. Esta é uma integral que é convergente, dado a condição de que é absolutamente integrável. Então, esse aqui, mesmo não tendo isto, se isto é uma função contínua por partes, também isto é uma quantidade finita. Então, quem manda aqui é este aqui. Então, quando este denominador cresce bem grande, muito grande quanto você quiser, então isso aqui vai para 0. Aqui nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, aqui deveríamos saber qual é o comportamento de W, não é? Aqui este triângulo seria o incremento de W, Então isso podemos observar daqui. Vamos aqui uma segunda observação. Uma primeira aqui, nós temos feito uma primeira observação, vamos colocar assim. Uma segunda observação seria dizer assim, quanto se ele vai para infinito, então sabemos que 1 sobre ele vai para 0. Também pela forma de Wn, incremento de Wn é π sobre L. Sim? Quando ele vai para infinito, então temos que Wn também se vai para 0. Π é constante, é um número de tipo irracional, constante, não muda, quem muda é L. Então isso se vai para 0. Então, este objeto Wn também, né? O Wn... Aqui não está aparecendo, professor, só essa aqui. Vamos. Aqui, novamente, né? Se você vê a transparência anterior sobre a definição de Wn é assim, n π l. Para n fixo, então, todo isso também vai para 0. Aqui vamos escrever isso. Então, Wn pela forma
nπ sobre L, também temos que Wn se vai para zero. Para n fixado. Para cada n, não é? Então, para cada n. Aqui, um número natural. Então, temos todos os objetos que estão elencados aqui nesta equação. Né? Temos esse, temos isto daqui, não é? Até poderíamos pensar que isso se trata de uma função assim, não é? Escrevendo de forma na terceira observação, o que temos em frente, o que é razoável pensar, seria o seguinte. Seria pensar em que o limite, assim, quando incremento de W vai para zero, de essa série, né? Essa série de n igual a 1 até infinito, fosse assim, que depende de W vezes o incremento de W. Né? Então, veja bem, abstraindo um pouco as coisas, eu posso colocar este somatório como se fosse uma expressão deste tipo. E isto, não de forma rigorosa, nos está sugerindo de que isto daqui é uma espécie de soma de Riemann. Para estes casos, isto é simplesmente uma aproximação simples, mas que nos leva ao resultado principal desta aula. Vejamos, então, como de alguma forma podemos assemelhar esta série que aparece nesta transparência, esta série que é importante, com este limite deste somatório. De aqui temos uma f genérica que depende da Wn, claro. Se nós tiramos daqui, veja bem, se nós escrevemos isto de outra forma, onde no final apareça este incremento, assim, vou escrever aqui, vamos escrever aqui, então, escrevendo de forma mais clara para aplicar o limite, aqui isto está vencido, né? Isso não tem dúvida sobre o limite. A dúvida grande seria aqui, não é? Então teríamos que escrevê-lo de forma que se pareça a uma soma de Riemann. Assim, aqui nós teríamos a integral de menos L a L de fs cosseno WNS, diferencial de S, mais, aqui teríamos seno de WNX vezes menos L a L fs seno de WNS diferencial de S, e aqui teríamos o incremento de W, não é? Então, isto é equivalente, não é, a esse somatório que aparece na observação. Então, se fazemos igual, todo isto é a mesma coisa. Aqui seria mais 1 sobre π, somatório de n igual a 1 até infinito, fn vezes este cara daqui. Então, este F maiúscula seria todo isto que está entre colchete. Tá? Bom, então aqui seria FLX. Com essas observações, já podemos tomar o limite em ambos os lados desta equação. E, veja bem, isto que está aqui vai para zero. Não é? Então, teríamos, aplicando o limite, então, aplicando o limite quando ele fica bem grande. Então, temos
pela observação anterior, S se acerca a S, dado que é absolutamente integrável, não precisa ser periódica e não periódica em geral, isto se vai para zero, e todo este 1 sobre π nos induz de forma razoável que se vai transformar em uma integral imprópria de zero infinito. Aqui veja bem este cosseno como Wn, não é? Temos que não vai depender agora, né, de n, ou seja, não vai ser múltiplo, deve ser assim. Isto daqui se vai transformar em uma integral, já vai de menos infinito a mais infinito, de fs cosseno aqui também, Wn, não é? Já não fica com Wn, somente W, diferencial de S, mas agora aqui temos seno de Wx vezes a integral de menos infinito a mais infinito de fs seno de Ws diferencial de S. Não é? Então, desapareceram, né, os elementos. Esse daqui vai para o Wn, não é? Wn vai para W. Quando você faz essa aplicação do limite. E os extremos dos coeficientes transformam em integrais impróprias de menos infinito a mais infinito. Com essas observações, podemos escrever o que nós estamos chamando como a representação integral de a função f absolutamente integrável e não periódica. Então, na seguinte transparência, vamos a escrever essa representação. Então, portanto, temos que fx vai ser 1 sobre π, integral de 0 a infinito. Aqui vamos a escrever isto como se fosse o seguinte: para não aparecer 1 sobre π, nós vamos a colocar uma expressão assim, não é? Cosseno de Wx π a W mais seno de Wx por π a, aqui já vamos a botar W diferencial de W, né? Integral, aqui está faltando, né? No anterior está faltando a diferencial da integral, né? Veja bem, agora mudou, né? Anteriormente nossa série, aqui nossa série principal, está dominada pelo somatório, mas ele não possui nenhum diferencial com relação ao símbolo generalizado da somatório, que seria integral. Então, quando passamos no limite, este objeto que está aqui, este objeto, se transforma em um diferencial. Essa soma aqui, este é um diferencial. Então, eu estou reescrevendo desta forma, né? Então, quando eu coloco, eu escrevi assim π aqui para cancelar com este. Ou poderíamos botar aqui dentro, né? Mas, cancelando, teríamos a integral de 0 a infinito. Aqui se coloca assim, W, cosseno de Wx, mais BW, que é essa frequência, seno de Wx, diferencial de W, onde estes coeficientes são assim, de menos infinito a mais infinito, e de f s cosseno de Ws, diferencial de S, e esse coeficiente vai ser 1 sobre π, integral de menos infinito a mais infinito, de fs seno de Ws, diferencial de S. Bom, então, para finalizar nossa aula de fórmulas, para poder depois aplicar estas fórmulas e estas expressões, nós decimos que esta daqui é a representação
df por intermédio de uma integral de Fourier. E estes são os coeficientes da integral de Fourier. Então aqui vamos colocar coeficientes da integral de Fourier. Integral de Fourier. De Fourier, né? E esse aqui, vamos escrever assim, sublinhada, é a integral de Fourier. A integral de Fourier. Aqui vamos botar um quadrado, um retângulo maior. Então a integral de Fourier, né? Integral de Fourier. Aqui vamos colocar ali um rótulo. Integral de Fourier. Tá? Então, para finalizar, vamos fazer um resumo das duas ferramentas. Então, este vai ser o resumo. Não é? Então, resumo graficamente que estamos propondo geometricamente aqui em nossa explanação sobre as fórmulas. Veja bem. Estamos partindo, suponhamos, de uma função que tenha esta característica. Sim. Assim, não é? Então, ele é uma função que tem uma parte no eixo horizontal, tanto à direita do zero como à esquerda do zero, e temos também uma função, se esta função está formada por pontos que estão em cima do eixo horizontal, em cima, e outro que está a uma altura de uma unidade, por exemplo. Não é? Então, quando temos isto, qual é nossa fórmula que estamos colocando? Seria esse aqui. Cosseno, já vamos colocar com essa nomenclatura da frequência que depende dos múltiplos de π sobre L. Cosseno n aqui nós temos Wn x, não é? Então essa é nossa ferramenta. Sim? E essa ferramenta tem fórmulas explícitas para cada um dos coeficientes. 1 sobre 2L, integral de menos L a L, de fx, diferencial de x. Primeiro, o seguinte, a n, 1 sobre, aqui seria 1 sobre L, não é? Aqui é 1, menos L a L, fx, cosseno de Wnx, diferencial de x, e o Vn vai ser 1 sobre L, menos L a L, fx, seno, Wnx, diferencial de x. N1, 2, 3, etc. Não é? Agora, quando este gráfico ele é expandido, ou seja, ele cresce, então nós vamos a chegar a uma, assim, didaticamente pensando, vamos chegar aqui a uma representação desse tipo daqui, não é? Então, vamos a manter a altura, ele desce e todo o que estava restringido até o intervalo menos L, ele agora vai para a esquerda de forma indefinida, ou seja, você vai para menos infinito e agora você vai para mais infinito. Então nós temos uma função f e aqui tínhamos uma função fl. Então, para poder continuar com a ferramenta de forma útil, nós já admitimos que essa função seja não periódica, pelo formato geométrico que estamos colocando, e que seja absolutamente integrável, para que exista esta integral que vamos colocar aqui. Ou seja, esta ferramenta, que vai ser muito usada a partir de agora, ele vai ter assim, cosseno de Wx mais BW seno de Wx, diferencial de x,
E os coeficientes também têm sua fórmula explícita. Integral. Veja bem, aqui a integral aqui na integral de Fourier é de 0 a mais infinito. Mas os coeficientes são de menos infinito a mais infinito. Tá? Então aqui f de s, cosseno w s, diferencial de s, e vw 1 sobre π integral de menos infinito a mais infinito, f de s seno de ws diferencial de s. Veja bem, então temos uma semelhança bastante, vamos dizer assim, reconhecível no futuro, quando a gente queira usar tanto esta fórmula para intervalos finitos, tanto esta fórmula para intervalos que são de 0 a mais infinito, né? E cada um dos coeficientes estão entre menos infinito e mais infinito. Então, por hoje, por esta reunião, temos concluído uma ferramenta importante, e a próxima aula teremos exercícios resolvidos aplicando diretamente todas estas fórmulas que acabamos de explicitar. Agradeço a atenção dada a estas videoaulas. Espero que seja de proveito e que tenham aprendido muito. Mas um segredo para isto é reler e rever o material. Então, quando você tenha dúvidas, reveja a parte que você está em dúvida e tente resolver as tarefas encomendadas em cada sessão e em cada unidade. Muito obrigado.